Esse vídeo é um complemento final do caso Bortoleto, do vídeo principal que eu lancei ontem, caso Bortoleto em detalhes. Então assista esse vídeo somente após de ter assistido o caso Bortoleto em detalhes. Eu vou deixar o link no card, descrição e comentário fixado. Ao final do vídeo principal, eu faço a observação, e não somente a minha, muitos pensaram o mesmo que eu. A suspensão de um carro de Fórmula 1 não pode quebrar desta forma. A equipe diz que a suspensão quebrou porque o carro girou, o peso foi para trás e foi exercido muita pressão sobre a suspensão. E ela cedeu, não aguentou. Mas em vários outros momentos, a suspensão de um carro de Fórmula 1 já aguentou muita pancada e não quebrou. Ah, mas no caso do Bortoleto o carro girou, fez pressão na traseira e quebrou. Atenção, a roda traseira sequer estava travada. Quando o carro girou e passou a andar de ré, a roda traseira da suspensão que quebrou estava girando livre também. Mais uma vez, ó, a roda travou agora, aí ó, começou a girar livre. E depois quebrou a suspensão. Tecnicamente, se nesse movimento Bortoleto estivesse freando e a roda travada, aí sim, mais pressão seria exercida. Mas o carro foi livremente para trás. E aqui temos o Hamilton como exemplo. O carro dele girou, passou por uma zebra muito alta, as rodas se travaram, passou por cima da zebra, fora da pista, depois voltou a passar por cima da zebra. Um gigantesco estresse sobre a suspensão do carro e ela não quebrou. Na verdade, este exemplo já diz muito o quão resistente é a suspensão de um carro de Fórmula 1. Mas é sempre interessante achar uma jurisprudência, algo semelhante ao fato, para termos comparativos. Com isso, podemos concluir que a suspensão do carro do Bortoleto, suspensão traseira, já estava fragilizada, que nos faz refletir. Se a suspensão estava fragilizada e o Bortoleto passou a corrida inteira reclamando de falha no freio traseiro, opa, uma coisa está casando com a outra. Como diz o Lito do canal Aviões e Música, mais um elo da corrente se fechando. Vamos continuar. Após a largada, na curva 3, Hülkenberg estava por dentro. Infelizmente a imagem não tá boa, mas é o que tem. Esta é a visão do Bortoleto que estava por fora. E esta é a visão do Hülkenberg que estava por dentro. À sua esquerda, bem borrado, tá o Bortoleto. O que aconteceu aqui? Voltemos com a câmera do Bortoleto. Perceba que ele perde o controle repentinamente do seu carro e faz a correção. Essa manobra ocorre porque a traseira dele começou a escorregar para a esquerda. Curiosamente, o Hülkenberg por dentro faz a mesma manobra. Por ter passado muito em cima da zebra, o carro do Hülkenberg perde a traseira e ele faz a correção. E o melhor ângulo desta cena é a visão do Ocon, que estava logo atrás. Eu dei um zoom para vocês verem melhor. Hülkenberg, ao passar muito em cima da zebra, perde a traseira do seu carro, que por consequência bate na roda traseira direita do Bortoleto, fazendo o Bortoleto distracionar. Olha só, justamente a roda da suspensão que quebrou quando o Bortoleto rodou. No mínimo curioso. Mas calma que tem mais detalhes. Não foi uma batida fraca. Esses carros na largada pesam mais de 800 quilos. Um pneu de Fórmula 1 tem quase meio metro de largura, o pneu traseiro no caso. Tudo bem que estava molhado, mas eles estavam com pneus intermediários, adequados. E o Gabriel Bortoleto estava tracionando. Então, pela batida, parece que o toque fez a traseira do Gabriel Bortoleto deslocar pelo menos 1 metro, meu amigo. Ó, bateu o toque e derrapou pelo menos 1 metro para a esquerda ali. Imagina a força que foi essa batida. Quando um carro de Fórmula 1 passa sobre uma zebra, a suspensão faz um barulho peculiar. Ouçam com atenção. Temos a sequência de 3 barulhos peculiares de suspensão trabalhando. Quando a roda dianteira passa na zebra, depois quando a roda traseira passa sobre a zebra, que é o momento em que Hülkenberg distraciona, perde a traseira, e o terceiro barulho, que é quando a roda traseira esquerda do Hülkenberg bate na roda traseira direita do Bortoleto. Perceberam? Barulhos extremamente semelhantes. Agora vamos ouvir se esse mesmo barulho ocorre no carro do Bortoleto. Lembrando que Bortoleto não passou em zebra. O mesmo barulho ocorre, porém um pouco reduzido. Agora, focando um pouco no caso do Hülkenberg ter perdido o controle após ter passado muito em cima de uma zebra, logo no início da corrida, onde as condições estavam bem mais precárias, lembremos do Sainz, que embora não tenha passado em cima de uma zebra, ele também rodou, sem chance de recuperar o seu carro. Mas lembremos um pouco do Hamilton na qualificação. Após o carro balançar demais ao passar na zebra, também rodou sem segurar o carro. Lembremos do Leclerc na corrida, também rodou e não conseguiu segurar o carro. O fato é, será que se não fosse o Hülkenberg ter apoiado o seu carro no do Bortoleto, ele não teria rodado completamente ali? E aí? Vamos continuar, e lembrando vocês que conforme eu já demonstrei no vídeo sobre o caso completo em detalhes, que vocês devem ver esse vídeo antes de assistir esse aqui, tá? O problema nos freios do carro do Bortoleto só veio aparecer algumas voltas depois desta batida, o que deixou ele bem lento na pista. Mas não vou explicar isso novamente, pois já falei no outro vídeo. Vamos continuar porque agora vem o mais impressionante nisso tudo.
aumentem o volume e vamos voltar para a onboard do Hülkenberg. Não é segredo para ninguém que o feeling, a sensação, o feedback de um piloto dentro do carro é absurdo, é algo fora do comum. Há relatos que um piloto consegue sentir até se ele passar por cima de uma pedrinha na pista. E conforme eu já mostrei aqui, foi uma batida relativamente forte e fez um barulho tão alto que pôde ser captado da câmera. Após esse incidente, foi dada a bandeira amarela, porque outros pilotos bateram na pista, e eis que a equipe pergunta somente para o Hülkenberg. Não perguntaram para o Bortoleto nada sobre isso. A equipe pergunta para o Hülkenberg se ele bateu. Você teve alguma batida? E o que ele responde, pessoal? Eu vou deixar vocês ouvirem, depois eu comento. Did you have any contact, Nico? No, not that I'm aware of, but I think no. E imediatamente ele responde não. Não que eu saiba, mas eu acho que não. Acredito que agora tudo faz sentido, não é mesmo? Deixa o like nesse vídeo, compartilhe para os amigos e inscreva-se no canal Treta F1. Cobertura interativa dos eventos da Fórmula 1, sem rumor, sem especulação, sem enrolação e sem achismo, é só aqui. Um abraço.